para mim é muito valoroso, assim, tem muito valor o que a gente está fazendo. E quando a gente vê a dedicação que cada um de vocês teve em cada um dos processos, é emocionante. E eu fico bobo com uma coisa, sabe? Eu cheguei em Freud há umas décadas atrás com algumas coisas, e uma das coisas foi que a coisa da coincidência nunca foi uma coisa que me agradou, o acaso, sabe? Ah, sabe, para mim tinha alguma coisa, a coincidência nunca me agradou. Eu cheguei em Freud muito por causa disso, né? E daí assistindo todas as apresentações, culminando até agora na última minha, e depois a gente dá o espaço, a gente vai ter a nossa mesa redonda depois do Fabrício, para finalizar. É incrível que a gente conseguiu construir algo que começou de uma estrutura biológica lá na Luciana, uma constituição de sujeito que atravessou um período em que a gente precisava constituí-lo, daí o Pedro foi amarrando estruturas de literatura, e daí a gente chegou em alguns momentos de falar sobre sujeitos, construiu a semiótica na relação com a linguagem. Aí a gente culminou nesse momento de falar um pouquinho desses pais dentro do processo e como eles sofrem e como eles têm essa dificuldade toda dentro disso, né? Porque a clínica adolescente não é uma clínica do adolescente, é uma clínica do ambiente, né? É uma clínica que se dá a partir da escuta com o sofrimento do adolescente, mas uma organização de demandas dos pais. E esse processo se dá de uma maneira muito intrínseca assim, na constituição da clínica, né, do setting analítico. E perceber que a minha apresentação vai falar sobre algo muito condizente com o que vocês estão dizendo, que é a culpa dos pais nesse processo, essa culpa tão importante que a gente precisa observar em termos de acolhimento, entender como as coisas assim estão caminhando hoje é muito, muito, muito interessante para mim em termos do que a gente está desenvolvendo aqui. Então, obrigado demais por vocês, por a gente nem ter combinado isso e a coisa ter andado por esse caminho, né? Enfim, vamos lá. Tem umas mãozinhas levantadas, daqui a pouco a gente abre aí para a gente conversar, tá? Nós falamos bastante aí sobre esse sujeito adolescente, sobre como ele se dá no setting analítico, como ele é constituído e tudo. Mas uma situação que sempre atravessa na ocupação dos espaços relacionados ao sujeito adolescente é como é que os pais são incididos disso de alguma maneira, né? E a clínica do adolescente é também uma clínica dos pais, pais na figura de cuidadores. E às vezes a gente fala no plural e às vezes a gente fala no singular. Mães solteiras precisam de suporte e tudo mais, pais ausentes. Tem toda uma dinâmica que a gente poderia elaborar, mas levaria muito tempo. Então a gente acaba tratando de uma maneira genérica na figura dos pais. Mas o que seria essa culpa, né? Porque como é que a gente poderia elaborar um pouco sobre isso, dessa culpa incidida, de certa forma, nos pais, até por nós, como psicanalistas? Falando rapidamente sobre mim, eu falei lá no início, para quem chegou agora, na parte da tarde, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo. Eu sou um cara branco, de 49 anos, calvo, com uma barba semi-branca, com um fundo com alguns livros. A gente estava fazendo isso no sentido de inclusão um pouco, a gente vai elaborar isso de algumas maneiras, mas a Cláudia trouxe isso e a gente achou super interessante fazer uma descrição de como nós somos, né? Sou branco, de óculos, acho que é mais ou menos por aí. Eu sou pós-graduado em psicanálise com adolescentes, além disso, eu tenho um foco muito grande em semiótica e análise do discurso, adoro cultura pop, acho que dá para a gente falar sobre várias subjetividades a partir de entretenimento. Eu acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu tento pegar essa verborragia toda que a gente encontra na psicanálise e tentar trazer um pouco mais de clareza. Eu sempre senti muita falta disso, de me sentir analfabeto há décadas atrás, pegando um pouco de Lacan para ler. Eu me senti um analfabeto funcional, não que eu não me sinta lendo Lacan ainda, pensando bem, mas eu gosto de pegar e destrinchar e transformar numa coisa um pouco mais palatável. Eu acho que isso dá um sentido de inclusão. A minha clínica é uma clínica muito de inclusão, tá?
Eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Comunicação, e quem quiser me acompanhar no Instagram, eu posto muita coisa de livro, sobre tudo que fala a respeito de psicanálise e comunicação. Tá? Tentar ser breve nessa introdução a respeito da culpa. Então, por que a gente deveria falar sobre a culpa na relação com a adolescência e a psicanálise? Porque ela é incidida de várias formas, no adolescente e no ambiente todo no qual ele é inserido. No adolescente, porque ele não vai ter a linguagem ainda desenvolvida, e nós não estamos falando de linguagem e verbalização, mas da maneira que ele vai se encontrar em termos de se expressar. Então, ele vai muitas vezes se sentir culpado por não conseguir passar a informação que os pais querem, que os tios querem, que os avós querem, que o ambiente quer. Muitas vezes ele nem vai saber o que dizer, porque ele, na verdade, não tem nenhuma certeza de nada. Então, ao mesmo tempo que ele se retrai dentro do ambiente, ele também vai ter que lidar com uma culpa de não conseguir entregar o que os pais estão querendo que ele entregue. E, como os colegas disseram várias vezes aí nas outras apresentações, isso causa uma demanda muito grande de angústias, de relações que ele vai se desenvolvendo, num contexto também de ter que lidar com uma sexualidade nova, e principalmente de que agora ele consegue ir para uma certa responsabilização. Ele agora tem o ferramental biológico e está desenvolvendo o ferramental psíquico para ir a vários atos, a várias coisas na relação com a busca do próprio desejo. Então a gente fala de retorno do recalcado, falando rapidamente sobre isso, complexo de Édipo, eu me aproximo do meu cuidador, do sexo oposto, como eu não vou conseguir ter aquilo nessa relação, eu acabo me aliando ao outro, e por não ter esse grande objeto de desejo que eu não sei lidar ainda, e eu não tenho vários tipos de linguagem nem ferramental para poder lidar, eu pego esse afeto todo e coloco lá no fundo do meu inconsciente, eu recalco isso. E falando sobre contemporaneidade, a Vera Iaconelli, eu falo isso no meu curso com uma certa frequência, porque eu acho importante, a Vera Iaconelli traz uma coisa a respeito do Édipo que é muito importante para mim, que a gente abre mão do maior amor do mundo por todos os outros amores que virão a partir daí. Ela fala alguma coisa parecida com isso. E essa relação que a gente faz na infância, em algum momento na adolescência, ela vai retornar, é o retorno desse recalque, é o retorno desse recalcado. Entretanto, o que eu era criança, quando adolescente, eu já começo a ter uma elaboração de que eu posso ir ao ato. Eu começo a olhar, como foi falado, começo a olhar para os meus pais de algumas outras formas. Eles não são esses caras perfeitos que eu imaginava que eram. Então, é todo um reconhecimento de espaço nesse contexto. E aí, falando um pouco da culpa dos pais, mas era meu garotinho, ele estava ali próximo, ele não quer mais contato comigo, ou ele quer falar de outras coisas, ele não quer fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, tal. Será que eu fiz alguma coisa errada? O que será? E daí eu não consigo lidar com isso por várias demandas pessoais, psíquicas, demandas da atualidade, da modernidade, como trabalho, como buscas e metas. Eu começo a não pensar mais muito nesse assunto como algo que seria um problema. Aí eu olho para aquele adolescente que está ali tentando elaborar alguma coisa e eu falo, não, é uma fase dele só, adolescente é assim mesmo, é meio chato, ele não fala, etc. Mas tem tanta coisa acontecendo nesse sujeito e a gente perde oportunidades de olhar para isso de uma maneira coerente, exatamente porque não conseguimos lidar com isso de uma maneira mais saudável. A incidência disso se dá a partir do momento que algumas coisas passam do limite, que algumas angústias aparecem de uma forma um pouco excessiva. E daí o pai vai buscar um suporte terapêutico, um suporte psicanalítico, para saber o que pode ser feito. E daí a montagem de um setting analítico com um adolescente primeiro, conversar com os pais. O que está acontecendo com seu filho para você me procurar? Ele faz isso, ele não responde, ele não me obedece, a aula dele não sei o quê, ele não está tirando as mesmas notas que ele tirava notas antes, excepcionais, agora não sei o quê, ele não tem amigo, ele só quer jogar videogame. Vai ter a demanda dos pais. A demanda, mas aí a gente vai escutar esses pais, nós vamos acolher esses pais nessa demanda deles, e daí nós vamos lá e conversar com o adolescente. O que está acontecendo? E provavelmente é uma coisa completamente diferente do que os pais imaginam. Geralmente é uma coisa completamente diferente. E às vezes a clínica adolescente nem é uma clínica do adolescente.
É uma clínica de que os pais muitas vezes precisam mais estar no setting analítico do que efetivamente o adolescente. Às vezes a gente pega aquele garoto, entrevista, faz as sessões, e daí fala, caramba, ele tá legal, ele tá em ordem. Daí ele vem e fala assim, os meus pais que querem que eu seja uma outra coisa. Eles não estão se adaptando bem ao que eu estou me tornando, mesmo eu não sabendo o que é. E daí quando a gente vai até os pais conversar sobre essa possível demanda, essa possível estrutura colocada no set analítico, a culpa incide de várias maneiras e vai ser estrondosa, no sentido de, se meu filho está procurando uma ajuda terapêutica, se meu filho está buscando uma ajuda analítica ou precisa de alguma coisa na saúde mental, se tiver alguma coisa errada com ele, onde eu falhei? E daí a gente pode falar de narcisos, a gente pode falar de egos, a gente pode falar de uma série de coisas, mas vai se instituir uma relação com a culpa muito complexa nesse pai, nessa mãe. Por quê? Porque eles fizeram de tudo para o filho. Eles fizeram de tudo, eles foram os melhores pais, eles deram tudo, ou eles tentaram fazer isso, eles tentaram fazer aquilo. E a culpabilidade, a possibilidade de eles estarem errados na criação deles, vai automaticamente levantar uma série de mecanismos de defesas e resistências. Então, a culpa é um desses fatores nos quais a gente precisa ter algum tipo de organização psíquica nossa para acolher também os cuidadores dentro desse processo. Então, a gente precisa falar da culpa especificamente por causa disso. Além de tudo, se a gente for falar de complexo de Édipo, o complexo de Édipo é o momento da construção do superego, na constituição da psicanálise freudiana. Então, eu antes lidava com o meu id, na elaboração com o meu ego, eu brincava, era prazer, tal, mas, pum, eu não vou poder ter aquilo que eu achava que eu poderia ter. Construção do superego, pai falando de uma maneira, mãe falando de uma maneira, existe um corte ali na minha relação de desejo. E daí eu vou me isolar, eu vou começar a construir essas possibilidades, até onde eu vou, até onde eu não vou. Então é um momento muito íntimo de cada um de nós nessa construção superegóica, porque um superego extremamente castrador, ele pode nos fazer ter pouca liberdade para ousar um pouco na vida. E esse ousar é extremamente importante, porque a minha constituição superegóica aqui, ela vai reverberar em mim como adulto. Então, a gente está falando dessa construção do superego, porque o equilíbrio entre essas instâncias é super importante. Em algum momento no retorno recalcado, a gente vai ter que observar no set analítico como é a construção do superego desse adolescente, e principalmente na relação com os cuidadores. E esse sentimento de culpa, ele vai trazer muita dor, ele vai trazer muitas dificuldades para essa elaboração que a gente precisa fazer no set analítico. A gente vai precisar conversar sobre uma série de coisas, a gente vai poder tentar entender uma visão do adolescente, uma visão dos pais, a clínica do adolescente, por eles ainda serem responsáveis pelo adolescente, pelo menos até 18 anos, juridicamente falando. A gente ainda tem que dar algum tipo de retorno para eles, e é super importante que a gente tenha na cabeça que é muito positivo quando os pais querem estar nesse processo. Quanto mais eles estejam aptos a querer estar ali, mais a gente vai conseguir elaborar as questões do adolescente na relação com o próprio ambiente. A questão essa culpa muitas vezes ela é tão incisiva que vai fazer com que os pais fujam dessa responsabilidade. Então eles terceirizam essa responsabilidade para nós, psicanalistas. Aí você vai marcar um retorno com eles vão adiar, eles vão fugir, eles vão arrumar um monte de desculpas para não ter que lidar com isso de alguma maneira. Então, haja manejo clínico. A culpa é algo muito mais incisiva do que parece. Como é que se dá o desenvolvimento dessa organização do adolescente no processo todo? Como é que se dá esses atravessamentos dos pais na constituição psíquica dos adolescentes? Se dá por N formas, afinal, eles são aquela nossa grande referência, né? Então, na constituição de, eu não sou mais uma criança, eu não sou nem adulto, tem cobranças diversas, de você não deve brincar mais, ou então você não precisa mais ser esse garoto que você era antes, isso aí é coisa de criança e tal. Ao mesmo tempo, vai ter uma série de responsabilizações,
como foi falado aqui também, agora você já está se tornando adulto, você precisa ter mais responsabilidade, como é que você não acorda no horário? Você tem que ter uma agenda e tal, 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 tal. E isso não se respeita muito bem, essa visão do adolescente sobre esse luto, em que o adolescente está vivenciando um luto. É um luto de uma criança que não pode mais existir, e a constituição de um adulto que precisa vir a ser. E a partir disso, o adolescente se tranca, ele se coloca num determinado ponto. E quando a gente fala se tranca, não necessariamente numa relação de silêncio. Ele pode ser um adolescente extremamente barulhento, mas exatamente o barulho para não ter que lidar com isso de alguma maneira. Então, respeitar esse luto também é respeitar uma possível reconstrução dessa idealização dos pais. Então, como a gente já falou várias vezes também, esse adolescente, essa criança, ele é idealizado até antes dele ser concebido. A mulher, na sociedade que a gente vive e tudo mais, tem movimentos de melhora e tudo, mas de uma maneira bem genérica, sim, a mulher desde criança está brincando com uma boneca, e às vezes essa boneca tem uma boneca que é grávida, e a boneca vai gerar uma outra boneca. A constituição psíquica e subjetiva disso é muito intensa. Então, antes até da gente pensar efetivamente, conscientemente em ter um filho, a gente já está ali colocando uma série de idealizações daquela criança que nem existe ainda. Então ele está, o adolescente tentando, eu não vou conseguir entregar isso que meus pais querem. Meus pais querem uma coisa que não tem nada a ver com o que eu quero. Então essa desidealização, né, essa relação com a idealização dos pais é extremamente importante dentro do setting analítico. Como é que ele imagina, no discurso dele, como é que ele imagina que ele vai ser, como é que os pais imaginavam que seria, tal, tal, tal. Na relação com os pais, por que você espera isso dele, etc e tal. Por que a sua constituição em relação a... Por que essa expectativa em relação a ele é essa e tal, tal, tal. E se dá numa expansividade dessa clínica. E daí tem todos os enfrentamentos na relação com o setting analítico. Então, o que é uma clínica do adolescente? A clínica do adolescente é uma clínica de escuta. Muito mais amplificada, não uma escuta ortodoxa. A Sandra trouxe um exemplo muito bom. Às vezes a gente vai ter que falar com eles. E bases muito ortodoxas da relação freudiana muitas vezes não vão permitir que isso aconteça. Entretanto, 2024, a gente vai ter que olhar para isso de uma determinada maneira, de uma forma mais expansiva, em uma forma muito mais ativa. A construção desse setting analítico, ele visa uma série de outras coisas, além do que se dá o que a gente aprende nessa primeira formação. E não me levem por um lado ruim, a primeira formação ela é fundamental para o que a gente faz. A gente precisa entender todas as bases, estudar os textos de Freud, entender a constituição da psicanálise, porque ela vai nos dar uma base crítica do que nós vamos fazer posteriormente. E com o adolescente, tem toda uma construção a respeito do que seria uma voz. O que é essa voz? O que é isso que ele precisa colocar para fora? O que é isso que ele precisa idealizar para ele mesmo? Quais são as constituições do que fazem dele um sujeito desejante? Dentro do setting analítico, a gente precisa dar essa oportunidade. E muitas vezes ele vai falar, eu não sei o que eu quero, não sei o que deixo de querer. Muitas vezes ele vai estar ali falando, eu quero exatamente o que meu pai quer, o que minha mãe quer. Só que daí, com um pouco de elaboração de manejo, você percebe que não tem nada a ver com aquilo. Então, as angústias do adolescente, elas precisam ser muito bem escutadas a partir de uma palavra, além da palavra. E encontrar a maneira de se comunicar com ele, seja numa figura de um adulto mais velho, seja numa figura de um professor, de um pai, de uma mãe, de um avô, é parte do nosso manejo clínico. Dentro da relação de culpa e parentalidade, a representação dos pais dentro disso, né? Eu coloco tanto de mim naquele filho que eu espero que ele seja entregue para mim exatamente do jeito que eu idealizei, exatamente do jeito que eu construí uma representação para isso. E o Winnicott é um cara muito fantástico para a gente falar desses momentos de culpa e parentalidade, porque o Winnicott fala muito da questão do ambiente, e ele fala muito sobre como os pais precisam ser acolhidos dentro da sua própria frustração por não ter conseguido manter esse bebê idealizado até uma determinada idade. E junto com isso, no setting analítico, a gente vai ter que lidar muito com questões de equilíbrio na relação com a culpa. Então, o que nós vamos escutar dos pais? O que eles vão se colocar como elemento fundamental de frustração dentro da própria dor? Será que eles conseguem se implicar dentro desse próprio desejo? Pegando um pouco do que a Cláudia falou, será que eles vão se permitir se frustrar
por não conseguir essa grande realização na organização de ter um filho concebido de uma determinada forma, e é aí que o setting analítico, seja na figura da terapia e da análise, é fantástico, porque eles vão ter a oportunidade de falar, mas eles também vão ter a oportunidade de se escutar. Então, essa organização da culpa mais a parentalidade, ela é fundamental porque a gente está falando da clínica com o adolescente e com o adulto. Elaborando um pouco mais essa questão, a perspectiva geracional e a modernidade. O Ângelo falou sobre as várias gerações. E nós estamos num único momento, no grande momento da humanidade, em que 3 gerações cada vez mais estão se encontrando. Em alguns momentos, até 4. Assim, a avó de 101 anos e aquela criança que está nascendo com 2 anos, por exemplo. É uma questão geracional que a gente precisa entender dentro do setting analítico. É desejo sobre desejo, constituição de ideal sobre constituição de ideal. Ideal do eu versus eu ideal o tempo todo. Um colocado em cima do outro. No setting analítico, a gente tem a oportunidade de desvencilhar essas coisas. Por quê? Porque o filho que foi... a busca pelo filho estar no setting analítico também é a busca de um pai acabar olhando para si dentro da sua própria adolescência. E a criança no adulto, ela vai gritar quando acontece isso. Então, a perspectiva geral dessas cargas geracionais, ela é incidida o tempo todo. Então, eu não me dou bem, uma coisa muito comum, eu não me dou bem com o meu pai, mas eu adoro meu avô. Por quê? Porque o meu avô não fez coisas para o meu pai, mas ele faz coisas para mim. Então, o que a gente ouve muito é assim, um avô extremamente castrador com o filho, tentando recuperar alguma coisa inconsciente de si na relação, tratando bem o neto. É uma coisa geracional extremamente complexa dentro do setting analítico e que precisa ser desenvolvida de alguma maneira. Além de tudo, dentro dessa perspectiva geracional, a gente tem todos os desafios da modernidade. Então, na figura de um celular, da internet, das maneiras de linguagem, a gente está vendo avós tentando se enturmar com o WhatsApp, com o Facebook, mas quem é que explica um meme para uma pessoa extremamente idosa? E às vezes os adolescentes se comunicam por memes, às vezes os adolescentes se comunicam por emoji, às vezes uma conversa de adolescente não tem palavras. E assim, às vezes o neologismo, a construção de novas palavras, ele nunca teve tão em alta. Do nada, você está numa clínica com um adolescente, ele está falando com você, daí ele fala assim, e não sei o que, e vapo. Aí, o que é vapo? Sabe? Fiquei na minha cabeça, o que é vapo? Aí eu pedi para explicar, daí o adolescente, vapo, é vapo. Entende? Se a gente não tiver com essa estrutura aberta para acolher o adolescente, a gente está perdendo muitas oportunidades de entendê-lo. Ele vai querer explicar na linguagem dele, na forma dele e tudo mais, e muitas vezes o setting analítico serve para que eles consigam elaborar conosco momentos em que eles vão poder elaborar com os pais. A Sandra trouxe aquela situação do abuso, que infelizmente é uma situação que é muito corriqueira, de certa forma. O manejo que ela trouxe para isso é sensacional. Eles trazer a responsabilização sobre os próprios atos dentro desse processo. Então, você verbalizou isso que você está se sentindo mal. Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Ele começa, a gente erra muito achando que o adolescente não quer se responsabilizar. Ele, ao contrário, ele quer se responsabilizar muito. Ele talvez só não saiba como. Então, como nós vamos pegar tudo isso que você falou e vamos elaborar isso para você se responsabilizar perante os seus pais? Isso, muitas vezes, vai causar um descontentamento nos pais. Porque os pais vão falar, caramba, ele está pior do que estava antes. Só que não é, ele está tentando encontrar formas de dizer para os pais coisas que ele nunca disse antes. E daí a gente pode trazer um outro traço da modernidade, que é a sociedade do cansaço. Os pais estão trabalhando como nunca, eles estão ganhando menos dinheiro, sabe? As gerações atrás conseguiam comprar uma casa, essa geração atual, eu acho muito pouco provável que as pessoas consigam comprar casa, por exemplo, e eu estou usando o significante casa, porque ele vem de tempos em tempos, na vida, a gente cresce ouvindo, o sonho da casa própria. A minha geração tem sonho da casa própria? Inconscientemente tem. A gente vai conseguir? Muitos de nós, não. E daí essa geração que vem, será que eles vão querer casa? Ou será que eles não vão querer ter um lugar fixo? Então a gente tem que entender esse cansaço dentro da sociedade na relação com os pais.
E a culpa vai acabar sendo incidida aí em algum momento também. E aí a gente tem que observar essa culpa como um determinado sintoma. Sintoma na psicanálise, o que é? Tudo pode ser sintoma. Verbalização, maneira de sentar, maneira de agir, maneira de comportamento, tudo pode ser um sintoma. A gente precisa estar aberto para receber qualquer tipo de informação. Então, mesmo que ele não tenha elaborado como um sofrimento, uma repetição, por exemplo, pode ser interpretada como sintoma. E daí, os pais também vão extrapolar isso no sentido de culpa. Então, da onde vem essa culpa? Por que essa culpa está aí? E, claro, a gente não faz uma clínica atendendo os pais também quando nós estamos atendendo adolescentes. Mas é uma clínica de acolhimento e escuta desses pais. Porque em algum momento eles vão falar, caramba, falar com esse cara, mesmo ele não me dando resposta nenhuma, me fez bem. Talvez eu possa estar num processo terapêutico. Isso se dá numa organização desse equilíbrio de id, ego e superego. E quanto mais a gente consiga elaborar isso junto com todos os envolvidos, essa busca de equilíbrio, é super importante. Então, se dá esse acolhimento dos pais dentro do que a gente chama de clínica adolescente também. É uma clínica de acolhimento dos pais, de alguma forma. Não dentro de uma construção de setting. Não é incomum um pai vir falar conosco sobre alguma coisa da dinâmica do filho, do setting construído por nós, com o filho, e ele extrapolar aquele momento, e começar a chorar, e contar as coisas do passado, e começar a contar as coisas a respeito do que aconteceram com ele. Isso não é incomum. A gente não pode construir um setting com esse pai, mas a gente pode acolher essa dor. E não tem nada de errado com isso. É importante até, porque a gente vive numa sociedade, como o Ângelo comentou, em que a imagem é tudo. O Instagram quer que a gente esteja feliz o tempo todo. E felicidade é só uma parte da jornada. Boa parte da vida da gente é neutralidade. A partir dessa neutralidade, a gente tem os picos de alegria e os picos de sofrimento. E é isso. Entender que a gente não é a vida do Instagram o tempo todo. Ah, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Talvez mudar esse eu vou ser feliz para eu estarei feliz de vez em quando seja uma coisa muito mais importante do que qualquer outra para os pais. Então, a base do acolhimento também passa por aí. Então, eu poderia falar um monte aqui sobre isso, mas eu me estendo demais e eu adoro o assunto. Então, vamos tentar concluir alguma coisa a partir daí. Observar sempre as relações entre pais e filhos. A gente está falando sobre construções que não são apenas uma construção do desejo individual, mas de uma construção de um desejo coletivo. Então, eu, como sujeito, Sandro, eu tenho o meu desejo, mas eu também tenho um desejo construtivo de estar ali no ambiente social. Então, como é que se dá isso? Quais são as relações que eu vou ter a partir desse desejo? A clínica, talvez ela precise deixar de ser uma clínica tão focada no eu, no único, no singular, mas observar esse singular e como ele vai se comportar dentro desse ambiente para que todos nós possamos ser melhores, organizados em relação ao nosso desejo, seja ele singular, seja ele coletivo. E na relação com os pais é a mesma coisa. Quanto melhor a gente buscar uma ordem em termos não de regras, mas de observação dessas relações entre eles mesmos, mais a gente vai ajudar. Eu tenho muita tristeza, e eu falo com isso sem menor problema, é que a base disso muitas vezes é uma constituição pedagógica. Isso deveria estar sendo falado nas escolas, isso deveria estar sendo falado junto com reunião de pais, mas a psicanálise é considerada uma coisa que demora demais. Então, vamos buscar sempre umas coisas simples, vamos tomar remédio, resolve mais rápido, eu não quero um psicanalista, já chegamos a ouvir isso, eu preciso de um psicólogo, porque o psicólogo vai moldar o comportamento dele, não vai ficar com esse negócio de escuta. Então, extrapola muito a questão do que nós podemos fazer no setting, mas, se nós conseguirmos estabelecer relações positivas com os pais, entre os filhos, já estaremos fazendo muita coisa. O reconhecimento dessas culpas é imprescindível, seja na figura do setting analítico do adolescente, seja na percepção dos pais de que eles não devem querer moldar os filhos exatamente do jeito que eles gostariam. E principalmente de que a culpa não é uma coisa relacionada a uma falha deles, a uma frustração deles, mas sim uma forma de eles reelaborarem a maneira que eles tiveram de criação dos filhos. E talvez dar um pouco mais de liberdade, deixar eles serem o que eles gostariam de ser. E na clínica é muito interessante olhar para adultos nisso. Eles vão perceber muitas vezes que eles passaram por esse processo na adolescência. Vão falar, caramba, meu pai queria isso de mim, eu estou querendo isso do meu filho.
Então, o processo do recordar, repetir e elaborar é fantástico para isso. Então, reconhecer essas culpas e o que incide sobre elas é extremamente importante. E aí, nós, como psicanalistas, entender espaços mais saudáveis de parentalidade, conversar sobre parentalidade, falar sobre motivações, acolher propostas de diferenciação de classe social. A gente não pode olhar para uma pessoa que não tem a mesma condição que nós e achar que é a mesma coisa, porque não é. É uma interseccionalidade que a gente precisa abarcar na psicanálise, que abrange raça, abrange gênero, abrange crenças e abrange classes sociais. Se a gente ficar naquele eurocentrismo total da psicanálise de a pessoa é branca, classe média e tal, a gente não vai entender esse mundo moderno. E a gente não vai conseguir espaços de acolhimento que deveriam vir a ser. Então, conclui-se aqui dentro disso que a culpa dos pais é algo extremamente importante no set analítico, principalmente porque ela nos dá a oportunidade de novos tipos de acolhimento. Tá? Olhar para Ana Freud, olhar para Freud. A Ana Freud, eu tenho um pouco de tristeza por ela também, que ela foi muito relegada por causa do nome do pai, mas ela traz uma carga pedagógica muito importante para a construção da psicanálise com crianças e com adolescentes também. A pedagogia é uma base. A reestruturação da educação é muito importante para o que a gente está fazendo aqui em termos de psicanálise. Tem um texto muito legal que me ajudou, o Sentimento de Culpa em Freud, e depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, caso alguém queira elaborar uma coisa um pouco mais teórica dentro disso tudo, tá? Falando um pouco de crianças e adolescentes, eu sou fã da Vera Iaconelli, tem um livro chamado Criar Filhos no Século XXI, que para mim é fantástico, e a Vera Iaconelli também é uma pessoa que me inspira muito a não ficar na verborragia da psicanálise o tempo todo, sabe? Então, vamos tentar conversar com pessoas e que elas não saiam com grandes interrogações, ou que elas saiam com interrogações que façam sentido, vamos dizer assim. Melanie Klein, Winnicott, maravilhosos dentro do que a gente está falando. E eu deixo um pouco de sociologia na figura do Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço. O Byung-Chul Han, ele tá afim, ele constrói livros curtos e extremamente acessíveis para entender a modernidade. E ele está a fim de conversar um pouco socialmente sobre essas mazelas e tipos de sofrimento. Enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu acho que a gente deve abrir o espaço para a gente conversar agora sobre